Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eliseu mais uma vez. Hoje, começando aqui um outro módulo no nosso curso, módulo de introdução à biologia celular, certo? Nós estávamos falando sobre a introdução à anatomia e agora vamos falar de biologia celular. Muito bem. Nós estamos com a página aberta aqui, que você consegue acessar através do site aqui exclusivo para você que é aluno aqui do curso. É exatamente essa segunda página, Introdução à Biologia Celular. Caso você tenha algum problema para visualização, se tiver aparecendo escura a página e você não conseguir visualizar muito bem o que está escrito, talvez seja porque o seu navegador está com o tema escuro, ou o seu celular está com o tema escuro, e às vezes o site pode seguir o tema que o navegador ou o site pode seguir o tema que o navegador ou celular está configurado. E aí você, mudando para o tema claro, provavelmente você já tem o seu problema resolvido, ou então você pode abrir o mesmo conteúdo através aqui do PDF, certo? Bom, mas vamos lá. Estamos aqui com um modelo aberto, onde nós vemos aqui uma célula. Bom, nós sabemos que o corpo humano ele é composto por diversos sistemas, né? Nós podemos dividir o corpo em sistemas. Então nós temos o organismo completo, ele é dividido em sistemas e os sistemas são divididos em órgãos. Então você já viu que tem vários sistemas no corpo. O sistema digestório, por exemplo, é um sistema que tem vários órgãos. Então, o sistema digestório tem o esôfago, tem o estômago, o intestino, o fígado, o pâncreas. São órgãos do sistema digestório. Muito bem. Então, cada um desses órgãos, por exemplo, o estômago, ele tem tecidos diferentes. Por exemplo, no estômago, nós temos tecido muscular, tecido epitelial, tecido glandular, certo? Então, vários tecidos vão formar um órgão. O tecido, ele é composto por várias células diferentes. Então, as células são as menores estruturas. Você imagina uma casa ela é composta de várias coisas. Areia, cimento, né? Tijolos. Então, imagine que cada tijolo que compõe a casa, cada bloco que compõe a casa é uma célula dessas, certo? E as células, por sua vez, vão ser compostas de estruturas ainda menores, como as moléculas e os átomos. Bom, as moléculas e os átomos seriam como os grãos de areia. Agora, cada bloco individualmente seria como uma célula. Bom, então, dentro de uma célula, nós vamos ter várias coisas, porque a célula é como se fosse um corpo pequenininho. Então, ela como se ela fosse um corpinho bem pequeno. E essa célula, ela tem os seus órgãos. Assim como o corpo humano tem órgãos, a célula tem órgãos também. Então, vejamos que aqui, nesse exemplo, nesse modelo que está aberto aqui, dessa célula, nós temos várias setinhas puxadas, demonstrando quais são os órgãos que estão ali apontados. Como, por exemplo, nós conseguimos visualizar aqui em cima onde eu estou apontando o mouse, a mitocôndria. Mitocôndria vai ser uma das organelas, nós chamamos de organelas celulares. Cada organela da célula tem a sua função. Assim como cada órgão do corpo tem uma função, cada organela tem a sua função. Organela significa, né, órgão pequeno, porque esse sufixo ela tem exatamente esse significado. Então, as organelas são mitocôndria, retículo endoplasmático, que eu tenho o liso e o rugoso. A membrana plasmática pode ser considerada uma organela. O núcleo, dentro do núcleo tem o nucléolo.
Tem também o complexo de Golgi, o centríolo, o ribossomo, o lisossomo, certo? Então, só para ter uma noção inicial, a mitocôndria, por exemplo, ela funciona como uma usina de energia para a célula. Então, ela vai gerar energia. O centríolo, ele é responsável ali durante o processo o processo de divisão de uma célula, certo? Então, vamos entender aos poucos cada coisa, cada detalhe dessa biologia celular, certo? Então, aqui você observa a estrutura celular, certo? Vamos dar continuidade aqui, falando um pouco sobre os tipos de célula, tá? Observe o seguinte: elas podem se apresentar em apenas uma única unidade, como nos seres unicelulares, seres que apresentam uma única célula. Então você tem bactérias, algas, protozoários, tudo isso que talvez você já tenha ouvido falar, né? No mínimo da bactéria você já ouviu falar. Então, o que são essas coisas? São organismos unicelulares, ou seja, que são compostos por uma única célula. Então, a bactéria, que pode adentrar no corpo e causar uma infecção, por exemplo, dependendo de qual bactéria for uma bactéria nociva para a saúde humana, essa bactéria ela é um ser que é composto de uma única célula. O problema é que essas bactérias, quando elas entram no corpo humano, se elas são bactérias ruins, se elas são bactérias nocivas, porque também existem bactérias boas para o corpo humano, como a gente vai ver ao longo das aulas. As bactérias ruins, elas vão se multiplicar dentro do corpo, certo? E vão virar milhões desses seres pequenos, cada um tentando sobreviver ali dentro do corpo, roubando os nutrientes do corpo e causando ali a infecção, que desencadeia um processo inflamatório e deixando a pessoa doente, certo? As algas, né? As algas são encontradas principalmente em águas, né? Então, na água, no mar, você tem algas menores e algas maiores, mas as algas, de forma geral, são um tipo de ser unicelular. E você tem também os protozoários, que eu não vou me aprofundar aqui falando a respeito deles, mas são também um tipo de ser unicelular. Então, essas células, aliás, as células também podem se apresentar em uma organização uma organização mais complexa, como nos seres pluricelulares. Os seres pluricelulares ou multicelulares são seres que dispõem de mais de uma célula no seu organismo. Não só mais de uma célula, mas milhões de células, né? Os seres multicelulares, eles são compostos de dezenas de milhões de células normalmente, como, por exemplo, as plantas, os animais e nós seres humanos, eu e você, somos seres compostos de milhões e milhões de células. Na verdade, eu e você, né, um ser humano de tamanho médio, tem por volta de 70 trilhões de células no corpo. 70 trilhões de células. E cada uma delas funciona individualmente, mas também depende de outras células fazerem o seu trabalho, e cada uma delas, cumprindo a sua função, faz com que os tecidos funcionem adequadamente, os órgãos possam cumprir a sua função e os sistemas, por sua vez, fazendo com que todo esse mecanismo do corpo seja bem sucedido na sua função. Bom, então vamos falar dos tipos celulares. Nós temos dois tipos celulares que nós dividimos as células: as procariontes e as eucariontes. Procariontes são seres no qual o seu material genético se apresenta disperso pelo citoplasma e não possuem organelas citoplasmáticas, por exemplo, a bactéria e a cianobactéria. Vou traduzir o que eu falei aqui agora. Lembra lá desse exemplo que eu acabei de dar da célula, da estrutura da célula, onde tem lá várias organelas? Muito bem. Essas organelas, elas são
basicamente órgãos da célula. E elas estão dentro da célula. E elas estão dentro da célula meio que flutuando. Observa, tem uma aqui, outra aqui e tal. E elas parecem que estão meio flutuando, certo? Elas não estão exatamente flutuando. Na verdade, elas estão ali dentro de um líquido, certo? Este líquido é um líquido que nós chamamos de citoplasma. Ele está escrito aqui, ó, citoplasma. Citoplasma é o líquido de dentro da célula. Um plasma é basicamente um líquido. Na verdade, é uma substância feita 90% de água. Então é praticamente água. Mas tem algumas outras coisas misturadas nessa composição, como por exemplo alguns aminoácidos. Bom, de qualquer forma, dentro da célula você tem uma estrutura basicamente feita de água. Ao redor da célula, veja aqui, ó, bem no cantinho aqui está escrito membrana plasmática, certo? Bem nesse cantinho aqui, ó, está escrito membrana plasmática aqui, ó. Essa membrana plasmática seria o quê? A membrana de todas as células do corpo, ela é feita de óleo. Veja, ela é feita de óleo. Por quê? Porque ela é feita de uma coisa chamada lipídio. Lipídios são células, são moléculas de óleo, tá? Moléculas de óleo, lipídios. Então, esses lipídios, eles não misturam com água, não é verdade? Óleo e água, você sabe que não mistura. Então, esses lipídios, eles estão organizados de uma forma que dentro ali, você tem a água, que é o citoplasma. Então, as células são basicamente como estruturas feitas de óleo que comportam dentro dela água. E você pergunta, mas como é que isso não simplesmente desmancha, não derrete? Porque você tem o tempo todo lá as organelas que geram energia, fazendo com que essa estrutura se mantenha funcionando. As organelas nós chamamos de mitocôndrias. Sem as mitocôndrias, você tem uma dificuldade muito grande para que isso se mantenha. Então, enquanto a célula está viva, você tem toda essa estrutura mantida. Quando a célula morre, essa estrutura ela não consegue se sustentar. Então ela começa a derreter, né? Você vê um animal em decomposição, ele começa a derreter, começa a se desfazer. Bom, o que acontece é que nós somos, então, você imagina uma bexiga, sabe aquelas brincadeiras que as pessoas fazem de encher uma bexiga com água e jogar nos outros para a bexiga estourar, a pessoa se molhar, etc, né? Então, a mesma coisa, você imagina uma bexiga cheia de água. É como se a célula fosse isso. E o citoplasma dentro da célula é a água. É a água dentro da bexiga. E a membrana plasmática, no caso da bexiga, seria a membrana ali de borracha da bexiga, né? Enquanto na célula ela é feita de óleo. Então, dentro lá do citoplasma, você tem nas células nossas, dos animais, você tem o núcleo. Veja que o núcleo da célula aqui, ó, no cantinho, esse bem no meio aqui, o núcleo da célula, ele contém uma coisa que nós chamamos de DNA. Você já viu aí testes de DNA, já ouviu falar disso? O DNA é o que compõe ali o código genético, que vai dar todas as informações para que a célula funcione, certo? Então, no nosso DNA, nós temos as informações que definem qual o momento que a célula se multiplica, qual o momento que ela vai executar determinadas funções. O DNA, portanto, ele dá toda a informação para a vida. Acontece que as células que nós chamamos de procariontes, elas têm esse DNA, digamos assim, espalhado lá dentro. Ele não está num núcleo. Ele não tem um núcleo definido. E essa célula, ela também não tem órgãos definidos, assim como nós vimos lá no exemplo da outra célula. Então veja aqui, do lado,
As células eucariontes, aqui ó, desse lado, as células eucariontes, seres no qual o seu material, são seres no qual o seu material se encontra delimitado por uma membrana, a tal da membrana que eu falei. O material genético, ele está delimitado também por uma membrana. Por quê? Na célula procarionte, essa daqui, na célula procarionte você tem uma membrana plasmática, ó. Veja bem aqui do ladinho aqui, ó. Bem aqui, ó. A membrana plasmática, ela tá só protegendo a célula da estrutura do lado de fora, certo? Então, o meio externo da célula, ele está separado, né? O meio interno e o externo, eles estão separados por uma membrana plasmática. Agora, na célula eucarionte, não só o meio externo e interno estão separados pela membrana plasmática, como todos os órgãos da célula, todas as organelas, o núcleo, a mitocôndria, o retículo endoplasmático, etc., todos eles também são delimitados por membranas. Membranas também feitas de lipídios. Bom, então, as células eucariontes, elas têm um material genético dentro de um núcleo que é delimitado por uma membrana e possuem organelas citoplasmáticas, ou seja, dentro do citoplasma você tem as várias organelas, como eu já falei, mitocôndria, retículo endoplasmático, etc. Então, a célula eucarionte, ela vai ser o tipo de célula que compõe aí os grandes seres vivos, como as plantas, os animais, os protozoários, os fungos, as algas, certo? Então, os seres vivos, a maioria dos seres vivos, não digo a maioria, porque se nós olharmos em termos de quantidade no mundo, né, existem mais seres procariontes do que eucariontes, tá? Existem mais bactérias no mundo do que animais, do que plantas, etc. Agora, os seres que nós vemos a olho nu, todos eles são compostos por células eucariontes, tá? Então, os animais, as plantas, os protozoários, os fungos e as algas, eles são compostos de células eucariontes. Então, eles têm um núcleo, onde tem o DNA. Esse núcleo é delimitado por uma membrana, bem como todas as organelas citoplasmáticas são delimitadas por membranas também, certo? E diferente da célula procarionte, das bactérias, que não tem esse núcleo definido com o DNA e não tem essas organelas, certo? Bom, então veja, célula procarionte, ela tem uma cápsula que reveste a célula externamente. Ela tem também o citoplasma, uma substância gelatinosa, responsável por manter o formato da célula. Ela tem o DNA, que carrega as informações genéticas da célula, só que esse DNA está espalhado ali, ele não está delimitado dentro de um núcleo. Ela tem uma coisa chamada flagelo, o flagelo que possibilita a locomoção da célula, certo? Então veja aqui, ó, nesse exemplo que nós temos aqui do lado, da bactéria, observe o seguinte. Eita. Não está abrindo. Bom, mas observe o seguinte. Aqui do lado, nós temos uma bactéria. Essa bactéria, ela tem ali um rabinho, tá? Você está vendo o rabinho ali da bactéria? Muito bem. Esse rabinho, ele é feito para quê? Ele é feito para que essa bactéria, ela consiga nadar, digamos assim, ela consiga se locomover. Então, através do rabinho, ela se mexe ali e ela vai andando pelo ambiente que ela está. Tá? Então, essas células procariontes, elas têm essa estrutura chamada flagelo, que possibilita a locomoção da célula.
ela tem a membrana plasmática, que controla a troca de substâncias da célula com o meio externo. Veja só, a membrana plasmática, ela tem a função não apenas de delimitar e separar o lado interno do lado externo, como se fossem as paredes da casa, né? As paredes da sua casa delimitam o lado de dentro da casa e o lado de fora da casa. A mesma coisa é a membrana plasmática. Ela delimita o lado de dentro da célula e o lado de fora. Porém, além disso, ela tem a função de controlar a troca de substâncias da célula com o meio externo. Aí na sua casa, por exemplo, você tem portas. Essas portas delimitam por onde vão entrar e sair as coisas de dentro da sua casa. Então, tudo que chega na sua casa vai passar pela porta. Você mesmo tem que entrar pela porta, as outras pessoas têm que entrar e sair pela porta, assim como coisas que cheguem para você, se você pedir uma comida, uma refeição, ou se você pedir alguma coisa pelo correio e chegar na sua casa, essas coisas vão entrar para o lado de dentro, vão entrar para o meio interno da sua casa através dessa porta. Então a membrana plasmática, ela tem também, digamos assim, um tipo de porta, um tipo de portaria, digamos assim, portaria entre aspas, né? Que vai ser por onde as coisas vão entrar e sair de dentro da célula. Tá? Então veja, as células são seres vivos, elas precisam de se alimentar também, ela precisa comer também, assim como você se alimenta, todas as células do seu corpo vão se alimentar daquilo que você está alimentando elas. Então a comida, você mastiga ela, vai para o seu intestino, etc. E aí você vai absorver essa comida para a sua corrente sanguínea, o seu sangue vai espalhar para as 70 trilhões de células que você tem e vai, através das membranas plasmáticas das células, essa comida vai entrar dentro da célula para que ela possa se alimentar. Da mesma forma, essa comida vai precisar sair de dentro da célula, porque da mesma forma que a célula come, ela também vai cagar, digamos assim, né? Assim como você caga, a célula vai cagar também. Então ela tem que fazer também o seu processo de excreção. Então a membrana plasmática faz esse processo de troca de substâncias do meio interno para o meio externo, ou seja, através da membrana plasmática, digamos que é como a célula vai comer e vai cagar, ela vai fazer ela vai ingerir substâncias e ela vai excretar substâncias, certo? Na célula procarionte, veja que não são todas as células procariontes que vão ter necessariamente o flagelo e etc. Agora, a parede celular confere a forma à célula. Também não são todas que têm parede celular. O pilus é uma estrutura que possibilita a fixação da bactéria no meio. E o ribossomo, assim como na célula eucarionte também nós vamos ver que tem ribossomo, é uma estrutura responsável pela produção de proteínas. Então veja aqui, ó, observa essa fotinha aqui do lado, onde nós temos uma célula procarionte. Então nós temos aqui no meio o material genético, aqui dentro o que se chama de aloplasma, ou citoplasma também. Aqui a membrana plasmática, certo? A membrana plasmática desenhada aqui de marronzinho. Essa estrutura aqui ao redor, desenhada mais de amarelo, a parede celular. Nós temos várias bolotinhas brancas dentro da célula que representam os ribossomos, tá? Bom, não é o mais importante para falar de anatomia e fisiologia humana entender as células procariontes, tá? Não é o mais importante. Por quê? Porque as nossas células não são procariontes, tá? Isso é importante para quê? Isso é importante para entender de patologias. Por quê? Algumas infecções são infecções bacterianas, tá? E as bacterianas são infecções onde uma bactéria entra dentro do corpo. As bactérias são células procariontes, tá? Então essas células procariontes, elas podem ser bactérias nocivas para o corpo, por exemplo, onde elas vão entrar dentro do seu intestino grosso, intestino delgado, dentro do seu
sistema digestório, sistema vascular, sistema respiratório, e essa bactéria pode causar uma infecção, certo? E desenvolver um processo patológico. Então, esses processos patológicos podem chegar a ser graves e até mesmo levarem à morte. Então é importante, por esse lado, nós entendermos ali as bactérias procariontes. Mas para entender a anatomia e a fisiologia do ser humano em si, não é necessário saber o que é uma célula procarionte, tá? Então vamos dar continuidade aqui falando sobre a célula eucarionte. É mais para que nós vejamos, digamos assim, a diferença entre ali a célula procarionte e eucarionte e tal. Mas precisamos focar na eucarionte. Então a célula eucarionte, elas apresentam membrana plasmática, assim como a célula procarionte. Elas apresentam citoplasma também. E a diferença é que elas apresentam núcleo. Então ela tem a membrana plasmática, que delimita a parte de fora e a parte de dentro. Ela tem o citoplasma, onde todas as organelas vão estar flutuando, digamos assim, entre aspas, no citoplasma, né? E elas têm núcleo. O núcleo onde fica o material genético. Elas possuem diversas organelas, como já falamos. Possuem diversas substâncias, como água, íons, vitaminas, aminoácidos. Essas substâncias estão espalhadas dentro do citoplasma. E elas podem realizar o que nós chamamos de mitose e meiose. Mitose e meiose são processos de divisão celular por onde a célula vai se multiplicar. Nós vamos ver isso mais à frente, tá certo? Vou parar esse vídeo por aqui e logo nós continuamos na nossa segunda aula.